Eu me encontrava no centro da sala de estar, as mãos levemente trêmulas, enquanto observava meu marido balançar meus cartões de crédito no ar, como se fossem troféus conquistados em uma batalha. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas do chão ao teto, fazendo o piso de mármore brilhar, mas tudo que eu conseguia focar era no sorriso cruel que se espalhava pelo rosto de Gregory. Cancelei todos os seus cartões, ele anunciou, a satisfação transbordando em sua voz. Agora você está completamente quebrada e vai ter que me pedir até dinheiro para comprar absorventes. Sua risada reverberava nas altas paredes da nossa casa, a mesma casa que eu havia passado 3 anos aperfeiçoando para ele. Cada palavra dele soava como um tapa, mas eu me forcei a permanecer imóvel, a continuar respirando, a não lhe dar a satisfação de ver meu desmoronamento. Do sofá de couro, que custava mais do que o carro de muitas pessoas, Diane, minha sogra, levantou os olhos da sua revista, exibindo aquele sorriso que eu já conhecia tão bem. Suas unhas impecavelmente feitas batiam nas páginas brilhantes enquanto ela acrescentava, com uma indiferença cruel: a fome faz as mulheres agirem rápido. A casualidade da maldade dela já não deveria me surpreender, mas, de alguma forma, ainda conseguia. Aquela mulher havia vivido em nossa casa por 6 meses, degustando as refeições que eu preparava, dormindo no quarto de hóspedes que eu havia decorado com tanto carinho, e falava sobre me deixar passar fome como se estivesse comentando sobre o tempo. Abri a boca para responder, para perguntar o que eu havia feito para merecer aquilo, mas Gregory me cortou. Nem comece com suas perguntas, Clara. Estou farto da sua atitude, da sua falta de respeito. Ele guardou meus cartões na carteira com uma lentidão deliberada, certificando-se de que eu visse cada um deles desaparecer. Talvez agora você aprenda seu lugar. As palavras pairavam no ar entre nós, pesadas e sufocantes. Aquela manhã começara como qualquer outra. Eu acordei às 6, fiz o café da maneira que Gregory gostava, forte, com 2 colheres de açúcar e um toque de creme. Preparei seu café da manhã, passei sua camisa, certifiquei-me de que tudo estava perfeito, porque era assim que eu havia vivido nos últimos 3 anos, sendo perfeita, sendo silenciosa, sendo pequena. A única diferença era o que aconteceu na tarde anterior. Nós estávamos sentados àquela mesma mesa de jantar quando Gregory mencionou investir mais 500 mil em um novo empreendimento imobiliário no lado leste da cidade. Eu simplesmente perguntei, sem exigir, sem discutir, apenas perguntei se ele havia feito a revisão dos números com o contador. O mercado imobiliário estava instável ultimamente e a área que ele mencionou tinha sido sinalizada em vários relatórios financeiros que eu havia lido online. Eu costumava ser contadora, uma boa contadora. Antes de Gregory, antes desta vida, trabalhava na Rodrigues e Associados, lidando com portfólios que valiam milhões. Eu entendia de avaliação de riscos, análise de mercado, estratégias de investimento. Mas eu havia abandonado tudo isso quando Gregory me pediu em casamento, quando ele disse que queria cuidar de mim, que eu nunca mais teria que me preocupar com dinheiro. Cuidar de mim. A ironia não me escapava agora, enquanto eu estava ali, essencialmente sendo informada de que estava cortada de qualquer forma de sobrevivência. Gregory. Eu consegui manter minha voz firme. A atmosfera na sala estava pesada e eu não estava sendo desrespeitosa, apenas preocupada. Preocupada com o que, exatamente? Gregory deu um passo mais perto e o cheiro da colonia cara que eu lhe dera de presente de aniversário no mês passado invadiu o meu olfato. Preocupada com as minhas decisões de negócios. Ele achava que, por ter passado a vida empurrando papéis em um escritório, sabia mais do que eu? Eu havia construído esta empresa a partir do pequeno negócio de construção do meu pai, transformando-a em um império de milhões de dólares. E ele? O que ele tinha feito? O que eu tinha feito? Eu havia abandonado uma carreira que amava, deixado para trás a possibilidade de uma parceria em uma das mais respeitadas firmas de consultoria financeira do Estado. Passei 3 anos gerenciando todos os aspectos do nosso lar, do nosso calendário social, das necessidades intermináveis de sua mãe. Mas nada disso contava, pois nenhuma dessas tarefas trazia a ele a bragança que desejava exibir para os amigos do trabalho. Diane se levantou, alisando o vestido que eu a ajudei a escolher na semana passada, usando um cartão de crédito da casa que, aparentemente, não existia mais. Querido, é assim que as coisas funcionam quando homens casam-se com mulheres de origens humildes.
Essas garotas que vêm do nada nunca entendem que questionar a autoridade do marido é o mesmo que questionar sua masculinidade. O que Diane disse ecoou em minha mente. Eu realmente viera de um lugar de desvantagem. Trabalhei em 2 empregos durante a faculdade, me formei com honras e construí minha carreira a partir do zero, apenas com minha inteligência e determinação. Gregory, por outro lado, herdara a empresa do pai e todas as conexões que vinham com isso. Mas, de alguma forma, em sua mente e na de sua mãe, meu sucesso conquistado com esforço era menos valioso do que seu privilégio herdado. Eu preciso de acesso a dinheiro para as compras do mês, eu disse, odiando como minha voz soou pequena. Para despesas domésticas? Você deveria ter pensado nisso antes de abrir a boca ontem. Gregory olhou para o relógio, o Rolex que eu lhe dera em nosso segundo aniversário. Eu tenho uma reunião. Você se vira. Talvez chame um daqueles amigos que você costumava ter e peça ajuda. Ah, espera. Você não tem mais amigos, tem? Abandonou tudo isso para ser minha esposa. As palavras dele eram afiadas e atingiram meu coração com precisão. Quando deixei meu emprego, aos poucos, fui perdendo contato com meus colegas. Quando Gregory reclamava que meus amigos da faculdade eram barulhentos ou opinativos demais, eu parei de convidá-los. E quando Diane se mudou e tomou conta do meu espaço, da minha rotina, da minha vida, eu me afastei ainda mais. Ele estava certo. Eu havia-me tornado isolada e deixara isso acontecer. Diane pegou a bolsa, se preparando para mais uma de suas idas às compras diárias, uma viagem que seria financiada pelos cartões de Gregory. Claro, uma esposa que não pode apoiar as decisões do marido não merece ser apoiada. É simples assim. Eu os observei, aqueles que deviam ser minha família, e senti algo mudar dentro de mim. Não era uma quebra, mas uma flexão. Eu havia estado me curvando por tanto tempo que a quebra parecia quase impossível, mas aquela mudança era como uma porta que, esquecida, de repente lembrou que tinha dobradiças. O telefone de Gregory tocou, o som agudo cortando a tensão que pairava no ambiente. Ele olhou para a tela e eu percebi suas sobrancelhas se franzirem. First National Bank murmurou, então voltou seu olhar para mim, carregado de desconfiança. Você tentou usar um dos cartões? Porque eles estão cancelados, Clara. Completamente cancelados. Permaneci em silêncio. Não havia tocado em um cartão de crédito nas últimas horas. Mal me movia desde que ele começara sua atuação. Ele atendeu a ligação com a voz profissional que usava para impressionar os clientes, Gregory Bennett falando. Eu observava seu rosto enquanto escutava quem quer que estivesse do outro lado da linha. Via a confusão passar por suas feições, seguida de incredulidade e então algo que se assemelhava a medo. Desculpe. Pode repetir isso? Sua voz, antes cheia de confiança, agora tremia. Deve haver algum engano. Diane, que estava a meio passo da porta, congelou, seus instintos predatórios percebendo a mudança na dinâmica de poder que tão cuidadosamente havia cultivado. Isso é impossível, disse Gregory ao telefone, seu punho segurando o aparelho tão forte que os nós de seus dedos ficaram brancos. Eu não entendo. Você pode? Sim, estou ouvindo. A cor em seu rosto se esvaía, como se alguém tivesse puxado um ralo e toda sua arrogância estivesse escorrendo por seus sapatos italianos caros. Quando finalmente desligou, ficou parado, encarando o telefone como se ele tivesse traído. O que aconteceu? A voz de Diane já não tinha o tom arrogante de antes, agora era aguda e nervosa. Gregory olhou para mim, realmente me olhou pela primeira vez em meses, e vi algo que nunca tinha visto antes em seus olhos. Ele estava assustado. Clara, disse ele devagar. O que você fez? Não respondi de imediato. Em vez disso, caminhei lentamente até a poltrona perto da janela e me sentei, cruzando as pernas com uma calma que não sentia completamente, mas estava determinada a transmitir. Meu coração batia rápido, mas mantive meu rosto neutro e minha respiração estável. O que o banco disse? Perguntei, minha voz baixa, mas clara. A mandíbula de Gregory se contraiu. Não brinque comigo. O banqueiro disse que houve uma grande transação envolvendo nosso
Ele se interrompeu, parecendo perceber algo, envolvendo contas conectadas a este endereço. Eles estavam ligando para verificar alguns detalhes. Diane correu até ele, seus saltos clicando freneticamente contra o mármore. Que tipo de transação? De quanto dinheiro estamos falando? Eles não deram detalhes por telefone, disse Gregory, ainda me olhando como se eu tivesse-me tornado-me estranha. Eles querem que eu vá até lá. Mencionaram algo sobre retornos de investimentos e transferências de LLC. Seus olhos se estreitaram. Você tem escondido dinheiro de mim. Não era uma pergunta, mas eu respondi mesmo assim. Não, Gregory. Eu não tenho escondido nada. Eu estou me protegendo. As palavras pairaram no ar, simples e verdadeiras. O rosto de Diane se contorceu de raiva. Mas antes que ela pudesse disparar qualquer discurso venenoso que preparava, levantei a mão. Deixe-me contar uma história, disse. Era uma vez uma garota chamada Clara Morrison que sempre trabalhou arduamente por tudo que tinha conquistado. Em um momento decisivo, quando Gregory começou a interromper sua história, algo em seu olhar fez com que ele hesitasse. Era a primeira vez em 3 anos que Clara não se sentia pequena, não se desculpava e não tentava se encaixar no espaço que ele decidira que deveria ocupar. Ela se lembrou de 4 anos atrás, quando ainda era ela mesma, uma contadora sénior na Rodrigues and Associates Financial Consulting. Aos 24 anos, Clara foi contratada por Thomas Rodrigues, que ficou impressionado com sua tese sobre avaliação de riscos em mercados voláteis. Enquanto outros escritórios a viam apenas como uma novata que começaria do zero, Thomas enxergou algo especial. Você tem um olhar para padrões, ele lhe disse durante a entrevista. A maioria das pessoas vê números, mas você vê histórias, conexões, percebe o que está faltando. E ele estava certo. Clara conseguia identificar discrepâncias em relatórios financeiros que outros deixavam passar. Sabia quando os números estavam perfeitos demais, um sinal de que algo estava sendo escondido. Pequenos indicadores, que firmas maiores ignoravam, eram para ela a chave para prever mudanças de mercado. Assim, aos 26 anos, já gerenciava portfólios de clientes que somavam dezenas de milhões. Com o tempo, Thomas começou a falar sobre parceria, sobre construir sua própria lista de clientes e sobre um futuro onde seu nome estaria ao lado do dele na porta do escritório. A vida parecia promissora até que, em um evento de arrecadação de fundos, ela conheceu Gregory. Ele foi encantador naquela noite, atencioso e interessado no trabalho dela. Fez perguntas inteligentes e parecia genuinamente impressionado com seu sucesso. Quando ligou no dia seguinte para convidá-la para um jantar, Clara sentiu que talvez pudesse ter tudo: uma carreira brilhante e um relacionamento com alguém que respeitava sua inteligência. Os primeiros 6 meses foram maravilhosos. Gregory a levava a restaurantes sofisticados, a apresentava aos amigos e a exibia em eventos de negócios. Ele a envolvia com seu braço e dizia: "Esta é Clara. Ela é brilhante com números, gerencia milhões em investimentos." Ele parecia orgulhoso dela. Então veio o pedido de casamento. Estavam na casa de verão da família dele, apenas os dois. Gregory se ajoelhou com um anel que devia custar uma fortuna. Mas antes que Clara pudesse responder, ele acrescentou algo que deveria ter soado como um alerta. "Eu quero cuidar de você, Clara. Realmente cuidar de você. Quero que fique em casa, construindo nossa vida e não trabalhando 70 horas por semana para os outros. Você já provou seu valor. Agora, deixe-me provar o meu para você, oferecendo uma vida onde você nunca precise se preocupar com dinheiro novamente." Ele fez parecer romântico, como se estivesse resgatando de algo difícil, quando na verdade pedia que ela abrisse mão de algo que amava. E naquele momento, Clara estava cansada. Cansada das longas horas, cansada de ter que provar seu valor 2 vezes mais por ser jovem e mulher em um campo dominado por homens. A ideia de ser cuidada, de ser prioridade de alguém, soava como um convite à paz. Ela se sentiu tola por acreditar que isso era o que realmente queria. Não, aquilo não foi justo comigo. Eu não era tola, eu era cheia de esperanças. Queria acreditar que o amor significava parceria, que dar um passo atrás na minha carreira seria algo temporário.
que Gregory realmente me valorizava além do que eu poderia contribuir financeiramente. Thomas tentara me alertar sobre isso. No dia em que entreguei minha demissão, ele me chamou para seu escritório e fechou a porta. Clara, preciso te dizer algo e quero que você realmente ouça, ele disse, com uma expressão séria. Mantenha suas contas separadas. Guarde seus investimentos em seu próprio nome. Mantenha suas licenças profissionais atualizadas. Não dê a ninguém, por mais que você o AME, controle total sobre sua sobrevivência financeira. Na hora, ri, assegurando a ele que Gregory não era assim, que éramos parceiros. Mas Thomas ainda assim pressionou um cartão de visita em minha mão. Só para o caso de precisar. Minha porta está sempre aberta se você precisar de conselhos, qualquer tipo de conselho. Guardei aquele cartão, pensando que nunca precisaria dele. O primeiro ano de casamento foi bom. Gregory era atencioso. Viajamos juntos, ele consultava minha opinião sobre decisões de negócios. Eu gerenciava nosso lar, planejava jantares para seus clientes, utilizava as habilidades que havia desenvolvido na minha carreira para ajudá-lo a organizar os registros financeiros da empresa. Sentia-me útil, valorizada. Mas no segundo ano, as coisas começaram a mudar. Pequenos comentários sobre como eu passava meus dias, perguntas sobre por que a casa não estava mais limpa quando ele chegava, porque o jantar não estava pronto exatamente na hora que ele queria, sugestões de que talvez eu não entendesse de negócios tão bem quanto pensava, já que só havia trabalhado em uma empresa de consultoria e não dirigido uma empresa eu mesma. Então, Diana adoeceu. Uma cirurgia simples, ela disse, e precisava de um lugar para se recuperar. Só algumas semanas, prometeu. Isso foi há 6 meses. Com Diana em casa, tudo mudou rapidamente. Ela sussurrava coisas para Gregory quando achava que eu não podia ouvir. Ela ficou preguiçosa sem um emprego. Gasta seu dinheiro como se ele crescesse em árvores. Uma esposa de verdade seria mais grata. Você poderia ter se casado com a garota Patterson. Você sabe, o pai dela possui metade do imóvel comercial do centro. Gregory começou a se afastar. Começou a me tratar como uma funcionária decepcionada em vez de uma esposa amada. Parou de pedir minha opinião sobre qualquer coisa e começou a tomar decisões unilaterais sobre nossa vida, nosso dinheiro, nosso futuro. Comecei a perceber que Thomas estava certo. 6 meses atrás, quando percebi o quão ruins as coisas estavam ficando, fui até minha antiga bolsa de trabalho e encontrei aquele cartão de visita. Minhas mãos tremiam enquanto discava o número. Thomas Rodrigues. Thomas, sou Clara Bennett. Minha voz falhou. Acho que preciso daquele conselho agora. Nos encontramos para um café no dia seguinte, enquanto Gregory estava no trabalho e Diane em seu clube do livro. Conta a Thomas tudo o que estava acontecendo e ele ouviu sem me julgar, sem dizer eu te avisei. Embora tivesse todo o direito de fazer isso. A boa notícia, ele disse finalmente, é que você foi inteligente o suficiente para manter uma conta separada. ***, parte 6 de 14, a revelação ***. Na sala de estar, a tensão pairava no ar como um manto pesado. Gregory, com a expressão de quem esperava respostas, me encarava. O que você fez, Clara? Sua voz estava carregada de impaciência, mas eu apenas sorri, lembrando-me de quem eu era antes de me tornar sua esposa. O rosto de Gregory se avermelhou e ele insistiu. Pare de falar em enigmas e me diga o que está acontecendo. Sentem-se, eu disse, com uma calma que parecia surpreendê-los. Diane soltou uma risada sarcástica. Você não dá ordens aqui, menina. Você não é nada. Não tem dinheiro, não tem emprego, nada. Repeti a instrução e algo em meu tom pareceu alcançar um lugar fundo neles, porque Gregory se moveu em direção ao sofá, com Diane seguindo, embora sua expressão estivesse longe de ser amistosa. Eu me afastei, caminhando em direção à janela. O olhar se perdeu no gramado perfeitamente cuidado, na fonte que Gregory insistira em instalar no ano anterior e nos carros luxuosos na entrada da garagem. Eram todos símbolos de riqueza, de sucesso, de poder. Mas eu sabia que símbolos eram apenas isso, símbolos.
O verdadeiro poder era uma coisa completamente diferente. 3 anos atrás, ao deixar a Rodrigues e Associados, eu tinha cerca de $200.000 em economias e investimentos. Desde os 16 anos, trabalhava arduamente, poupando cada centavo que podia. Concluí a faculdade, a pós-graduação e construí minha carreira do zero. Aquela quantia era minha, fruto do meu esforço, e quando nos casamos, Gregory, você insistiu em um acordo pré-nupcial para proteger meu negócio. Era a coisa certa a se fazer, ele interrompeu, e eu concordei. E esse prenup deixava claro que qualquer ativo que trouxéssemos para o casamento permaneceria propriedade separada. Seu negócio ficou sendo seu. Minhas economias continuaram sendo minhas. Diane se inclinou para frente, intrigada. 200 mil? É disso que se trata? Querida, Gregory ganha isso em um trimestre. Isso não é nada. Concordei que, de fato, 200 mil era um pouco perto do que Gregory arrecadava. Mas para mim era muito. Era minha rede de segurança, meu fundo de emergência, minha prova de que eu havia construído algo por conta própria. Então, encarei-os. Por isso, mantive aquela conta ativa. E todo mês, quando Gregory me dava dinheiro para despesas pessoais, o qual ele dizia que eu poderia gastar como quisesse, eu não gastava tudo. Economizava um pouco aqui e ali. $50 aqui, 100 ali. Ao longo de 3 anos, juntei mais cerca de 15 mil. Gregory acenou com a mão, desdenhando. Então, você tem 215 mil. Isso ainda é nada. Isso não explica porque o banco ligou sobre transações grandes. Estou chegando lá, respondi. 6 meses atrás, quando sua mãe se mudou para cá e as coisas começaram a mudar entre nós, eu fiquei preocupada. Comecei a prestar mais atenção nos seus negócios, a ler os relatórios financeiros que você deixava espalhados, a ouvir suas conversas ao telefone com os parceiros. Você estava me espionando, Gregory se exaltou. Eu estava me protegendo, corrigiu. E então, lembrei-me de uma manhã decisiva. Um dia, ouvi você ao telefone falando sobre uma nova oportunidade de investimento. O projeto de desenvolvimento comercial Riverside, 20 acres de terra não desenvolvida no lado leste, perto de onde a nova extensão da rodovia estava sendo planejada. A excitação estava estampada no rosto de Diane, enquanto Gregory tentava processar as revelações que estavam prestes a mudar tudo. Eu me lembrei da nossa conversa anterior, quando ele me garantiu que, assim que a estrada fosse aprovada, o valor da propriedade triplicaria. Seus olhos se iluminaram com a possibilidade, mas agora a expressão em seu rosto começava a mudar. Eu fiz minha pesquisa, continuei, observando a compreensão surgir lentamente no rosto de Gregory. Analisei os planos, os relatórios de zoneamento, os estudos de tráfego e percebi que você estava certo. Era uma excelente oportunidade de investimento, algo que eu teria recomendado meus clientes quando ainda trabalhava na área. Os olhos de Diane se estreitaram. O que você fez? Ela perguntou com uma pitada de desconfiança. Eu liguei para Thomas Rodrigues, meu ex-chefe. Perguntei se ele poderia me ajudar a entender como fazer um investimento sem que estivesse em meu nome diretamente. Expliquei que ele me falou sobre as LLCs, as empresas de responsabilidade limitada, e como alguém poderia configurá-las para investir enquanto mantinha sua identidade em sigilo. Gregory se levantou abruptamente, surpreso. Você não fez isso. Fiz, respondi com tranquilidade. Thomas me ajudou a estabelecer uma LLC chamada Morrison Holdings. Morrison é meu sobrenome de solteira, então tudo ficou legítimo. Usei minhas economias, meu patrimônio separado de antes do casamento e investi no projeto Riverside. Comprei 2 meses antes de você, Gregory, quando o preço por acre ainda estava mais baixo. Consegui uma participação de 30% no desenvolvimento. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Isso é impossível, Gregory finalmente disse, mas sua voz não tinha convicção. Esse projeto era apenas por convite. Você não poderia? Thomas Rodrigues ainda tem conexões, interrompi. Ele fez algumas ligações e garantiu a Morrison Holdings como um investidor sério com capital líquido. Eles estavam felizes em aceitar meu dinheiro.
O rosto de Diane ficou pálido e ela finalmente perguntou: quanto estamos falando? O projeto acabou de ser vendido, respondi. A estrada foi aprovada no mês passado e um grande desenvolvedor de varejo comprou toda a propriedade. Todos que investiram lucraram. Sua participação de 30%, Gregory, rendeu cerca de $800.000. Parabéns! E então, a pergunta que eu sabia que estava por vir: e você? A voz dele mal era um sussurro. Minha participação de 30%, que na verdade é um pouco maior que a sua porque entrei antes, rendeu um pouco mais de $2 milhões. O banco ligou porque a transferência acabou de entrar na minha conta esta manhã. Gregory afundou no sofá, como se todos os fios que o sustentavam tivessem sido cortados. Diane abriu e fechou a boca, mas nenhum som saiu. 2 milhões, Gregory repetiu, com incredulidade nos olhos. Você tem 2 milhões. Tenho, confirmei. Em uma conta que está apenas em meu nome, financiada por investimentos que fiz com o meu patrimônio separado. De acordo com o acordo pré-nupcial que você insistiu, é completamente e legalmente meu. Diane encontrou sua voz, que soou aguda e cortante. Esse é o dinheiro dele. Você usou informações do negócio dele, as conexões dele. Eu usei informações disponíveis publicamente sobre um desenvolvimento imobiliário e interrompi. As mesmas informações que qualquer um poderia ter acessado. Tomei minha própria decisão de investimento com o meu próprio dinheiro. Se alguém usou informações de outros, foi Gregory, que se beneficiou de sua rede de contatos. Nós dois vimos uma oportunidade e a aproveitamos. As mãos de Gregory tremiam. É por isso que você não estava chateada ontem quando questionei o investimento. Você já sabia que iria valer a pena porque já estava dentro dele. Em um ambiente tenso, onde as vozes se elevavam e a indignação pairava no ar, eu finalmente me permiti admitir a verdade. Quando você se enfureceu simplesmente por eu ter perguntado se seu contador havia revisado os números e decidiu me punir cortando todo o meu acesso ao dinheiro, percebi algo crucial. Gregory, com um olhar de curiosidade, perguntou: o que foi? E eu respondi: você nunca quis realmente uma parceira. O que você desejava era alguém que pudesse controlar, alguém que dependesse completamente de você, que nunca questionasse suas decisões, que fosse grata por qualquer migalha de dignidade que você decidisse permitir. Diane, então, se levantou, seu rosto contorcido de raiva. Você, pequena ingrata. A raiva dela era palpável. Depois de tudo que essa família fez por você, depois de termos-te acolhido em nossa casa, a sua casa. Encarei-a diretamente, com a coragem que florescia dentro de mim. Diane, você está vivendo no meu lar há 6 meses, em um quarto de hóspedes que eu decorei, comendo a comida que eu preparei, tendo suas roupas lavadas pela empregada que eu contratei e gerenciei. Você não contribuiu em nada, exceto para envenenar a mente do seu filho. A indignação tomou conta de mim. Como você se atreve a falar comigo dessa forma? Como você se atreve a entrar na minha casa e me tratar como se eu não valesse nada? Como você pode dizer ao seu filho que preciso ser esfomeada para me comportar? Como você ousa sugerir que a fome seja uma forma aceitável de controlar outro ser humano? Gregory levantou as mãos, tentando acalmar a situação. Pessoal, vamos nos acalmar. Clara, esse dinheiro é nosso. Propriedade comunitária significa que metade é minha de qualquer forma. Não, eu respondi com firmeza. Vivemos em um Estado que reconhece acordos pré-nupciais e o nosso era muito claro. Propriedade separada permanece separada. Mas mesmo que não fosse assim, Gregory, eu investi dinheiro que ganhei antes de nos casarmos. Fiz esse investimento através de uma LLC que criei com meus próprios fundos. Thomas se certificou de que tudo fosse revisado por um advogado. O dinheiro é meu. Então você me deve, insistiu Gregory, sua voz carregada de desespero. Agora sou seu marido. Você usou informações das minhas conversas de negócios. Eu usei informações disponíveis publicamente, repeti, mantendo a calma. Mas se você quer falar sobre o que as pessoas devem umas às outras, vamos discutir isso. Caminhei até a estante e puxei um pequeno caderno que estava escondido atrás de uma fileira de revistas de decoração.
Gregory e Diane me observaram com expressões idênticas de confusão e crescente apreensão. Nos últimos 6 meses, desde que comecei a perceber quão ruins as coisas estavam, venho mantendo registros, eu disse, passando as páginas. No início, eram apenas pequenas anotações, mas depois percebi que precisava ser mais detalhada. Registros de quê? Perguntou Gregory, embora sua voz revelasse que ele não queria realmente saber a resposta. De tudo, eu respondi. De cada conversa em que você me menosprezou. De cada decisão financeira que afetou os dois sem me consultar. De cada vez que sua mãe fez um comentário cruel e você não disse nada para me defender. E assim comecei a ler, minha voz firme, 15 de setembro. Gregory, com o telefone no viva voz, fez um comentário que ecoou em minha mente como um eco distante. Ele disse ao seu sócio que me mantinha por perto porque eu era bonita e não discutia muito, ao contrário de sua namorada, que tinha opiniões demais. Naquele momento, uma onda de insegurança me invadiu. Quando mais tarde perguntei a ele se realmente pensava assim, suas palavras foram frias. Eu estava sendo excessivamente sensível e os homens falavam de modo diferente em contextos de negócios. A expressão de Gregory se contorceu, como se a verdade tivesse sido retirada de seu devido lugar. Era uma piada, insisti, lembrando do dia 22 de setembro, quando Diane, sua mãe, me disse que eu havia engordado e me tornado preguiçosa desde que deixei meu emprego. Ela argumentou que Gregory merecia uma esposa que se cuidasse melhor. Quando mencionei isso a ele, Gregory sugeriu que eu começasse a ir à academia com mais frequência. Você está distorcendo as coisas, Diane sibilou, como se estivesse ofendida. Eu estava tentando te ajudar. As mulheres precisam manter sua aparência para seus maridos. No dia 3 de outubro, continuei a relatar as agruras do nosso cotidiano. Gregory cancelou a aula de cerâmica que eu havia me inscrito sem me consultar. Para ele, era um desperdício de dinheiro, e eu deveria focar em coisas mais importantes, como redecorar o banheiro de hóspedes. Quando defendi meu direito de gastar meu dinheiro, que era uma mesada pessoal, ele retrucou que minha mesada vinha dele. Assim, cada centavo que eu gastava era uma decisão dele. Meu caderno estava repleto de entradas como essa, 3 meses de documentação cuidadosa, cada incidente datado e detalhado. A cada página que eu lia, o semblante de Gregory escurecia, mas não de vergonha, e sim de raiva por estar sendo desmascarado. Você estava documentando nosso casamento como uma espiã, ele me acusou. Isso é insano, Clara. Esposas normais não fazem isso. Eu não podia deixar aquilo passar. Esposos normais não ameaçam suas esposas a ponto de fazê-las passar fome para que obedeçam, eu contra-argumentei. Mas eu tinha mais do que apenas meu caderno. Com um movimento ágil, puxei meu celular e comecei a rolar pelas capturas de tela. 2 semanas atrás, eu tinha acessado o telefone de sua mãe quando ela o deixou destravado na bancada da cozinha. As mensagens que encontrei com a amiga Margaret eram bastante reveladoras. O rosto de Diane empalideceu. Você não tinha o direito. Ouça isso, disse eu, lendo em voz alta a partir da captura de tela. Diane para Margaret, estou tão perto de fazer o Gregory deixá-la. Assim que ele perceber quão inútil ela é, verá que a garota Patterson seria uma combinação muito melhor. As conexões do pai dela poderiam triplicar os negócios do Gregory. Margaret respondeu, como você está conseguindo isso? E Diane, com a frieza calculada, disse, pequenos comentários aqui e ali, fazendo ele perceber como ela questiona sua autoridade, como não contribui com nada de real. Os homens são fáceis de manipular quando você fere seu orgulho. Levantei o olhar para Diane e a indignação queimava em meu peito. Você tem trabalhado sistematicamente para destruir meu casamento para que seu filho pudesse casar com alguém cuja família seria mais útil a ele. Ela ficou sem palavras, a boca abrindo e fechando como se tentasse respirar. Gregory virou-se para olhar para a mãe, algo mudando em sua expressão. Mãe, isso é verdade? Ele parecia perdido, como se estivesse acordando de um pesadelo. Eu estava pensando no seu melhor interesse, Diane se apressou em justificar. Você poderia fazer muito melhor. Melhor do que o quê? Eu interrompi, a frustração transbordando. Era uma tarde qualquer, mas a tensão no ar era palpável.
Clara e Gregory estavam em um confronto que parecia se arrastar por horas, cada palavra carregando o peso de um relacionamento em crise. Gregory se levantou, inquieto, percorrendo o pequeno espaço da sala. Seus dedos se enredavam nos cabelos, um gesto de desespero e confusão. Isso é insano. Tudo isso. Clara, com uma voz firme, interrompeu: Você não pode simplesmente. Você é meu marido. Deveríamos ser uma equipe. A ironia da última palavra fez com que um riso amargo escapasse dela. Uma equipe. Você cancelou todos os meus cartões de crédito e me disse que eu teria que implorar por dinheiro para comprar absorventes. Sua mãe disse que a fome me faria comportar. Isso soa como uma equipe para você? A raiva de Gregory se manifestou, mas sua voz estava vazia de convicção. Eu estava irritado, ele justificou, como se pudesse apagar o que havia acontecido. Clara, no entanto, não se deixou levar pelas palavras dele. Eu só fiz uma pergunta simples sobre o investimento. Uma pergunta feita em particular, na nossa própria mesa de jantar, e você respondeu tentando me privar de me sustentar e de cuidar das minhas necessidades básicas. Isso não é raiva, Gregory. Isso é abuso. A palavra pairou entre eles, pesada como uma nuvem tempestuosa. Gregory pareceu levar um golpe, como se Clara o tivesse atingido fisicamente. Eu nunca te bati, defendeu-se ele, mas a expressão em seu rosto revelava o quanto a verdade o feriu. Existem muitas maneiras de machucar alguém sem levantar a mão, Clara respondeu, sua voz suave, mas firme. Tirar a independência financeira de alguém, isolar essa pessoa dos amigos e da carreira, fazê-la sentir-se inútil e dependente. Todas essas são formas de controle, e controle é abuso. Nesse momento, Diane, a mãe de Gregory, levantou-se, segurando a bolsa com força. Eu não tenho que ouvir essa bobagem. Gregory, você vai deixar ela falar comigo assim? Mas Clara não se intimidou. Na verdade, Diane, você precisa ouvir. Porque é isso que vai acontecer. Eu paguei por 3 meses no Riverside Extended Stay Hotel. É um lugar agradável, confortável, com uma cozinha e limpeza semanal. Suas coisas já estão embaladas. Diane ficou em choque, sua voz subindo para um grito agudo. Você não pode me expulsar. Mas Clara, com calma, reafirmou sua posição. Não estou te expulsando para a rua. Estou-te oferecendo 3 meses de acomodação confortável, totalmente paga. O que você fizer depois disso é seu problema, mas você não vai mais viver nesta casa. Gregory afundou no sofá, a cabeça entre as mãos, perdida em pensamentos. Eu não entendo como tudo ficou tão distorcido. Clara, sem ser cruel, respondeu, ficou distorcido porque você deixou. Você permitiu que sua mãe envenenasse sua mente contra mim. Ela te convenceu de que respeitar sua esposa era de alguma forma uma fraqueza. Você parou de me ver como sua parceira e começou a me ver como algo que você possuía. E então, como se uma nova realidade estivesse se formando, Gregory fez uma pergunta que ecoou no silêncio. E o dinheiro? Os 2 milhões? Clara, com firmeza, respondeu, é meu. Mas aqui está o que estou disposta a fazer, vou investir parte disso em uma conta para o nosso futuro. A conversa se desenrolou em um mar de emoções, revelando não apenas a fragilidade do relacionamento, mas também a força de Clara em reivindicar sua própria vida. Era um novo começo, mesmo que doloroso, e a promessa de um futuro mais justo pairava no ar. Se houvesse um futuro para nós, seria necessário que as coisas realmente mudassem, pensou Gregory. Não eram promessas vazias que duravam uma semana. Que tipo de mudança? O que eu tinha em mente era um tratamento de verdade, terapia de casal com alguém que entendesse as dinâmicas de abuso financeiro e controle. A primeira ação seria sua mãe se mudar de casa e, em seguida, eu recomeçaria minha carreira. Começaria com consultoria em casa, mas estava determinada a voltar ao mercado de trabalho. E, mais importante, eu queria que ele me tratasse como uma parceira igual e não como um bem que poderia ser controlado através do dinheiro. A voz dele mal era audível quando respondeu, e se eu não concordar? Então, com firmeza, declarei que usaria meus 2 milhões de dólares para contratar o melhor advogado de divórcio do Estado.
De acordo com o nosso contrato pré-nupcial, eu saio com tudo que trouxe, mais o que ganhei separadamente. Você fica com o seu negócio e seguimos caminhos diferentes. Diane, que havia escutado a conversa, soltou um som de indignação, mas Gregory levantou a mão, pedindo silêncio. Preciso de tempo para pensar, disse ele. Você tem até o caminhão de mudança da sua mãe sair, respondi. 1 hora. O caminhão chegou pontualmente e eu assisti da janela da sala enquanto 2 homens uniformizados começavam a carregar as coisas de Diane, suas malas caras, a coleção de almofadas decorativas, o espelho antigo que ela insistira em pendurar no quarto de hóspedes. Cada item que deixava a casa era como um peso sendo retirado dos meus ombros. Diane ficou parada no corredor, o rosto uma máscara de fúria controlada. Durante aquela hora, ela tentou argumentar, alternando entre ameaças e lágrimas, mas eu permaneci firme. Gregory, por sua vez, havia-se retirado para o escritório e eu podia ouvi-lo andar de um lado para o outro, as tábuas do piso rangendo a cada passo pesado. Você vai se arrepender disso, disse Diane enquanto os carregadores levavam a última de suas caixas. Ele vai perceber quem você realmente é, uma interesseira que manipulou o caminho para um dinheiro que não é seu. Até logo, Diane, respondi de forma simples, segurando a porta aberta. Ela agarrou sua bolsa e saiu sem mais palavras, os saltos de seus sapatos batendo contra a calçada de pedra. Eu assisti o caminhão se afastar, seguido pelo carro dela, e então fechei a porta. A casa caiu em um profundo silêncio. Encontrei Gregory em seu escritório, sentado à sua mesa, com papéis espalhados à sua frente, embora pudesse perceber que ele não estava realmente os lendo. Ele levantou os olhos ao me ver entrar, o olhar cansado e as pálpebras avermelhadas. Ela se foi, disse eu. Ele assentiu lentamente. Eu ouvi. Houve um momento de silêncio, até que ele perguntou: eu realmente me tornei essa pessoa? Aquela que você descreveu? Sentei-me na cadeira em frente à mesa dele, a mesma cadeira onde costumava me sentar quando conversávamos sobre o seu dia, quando ainda valorizava minha opinião. Não foi tudo de uma vez, respondi, sendo honesta. Foi algo gradual, pequenas coisas que foram se acumulando com o tempo. Quando isso começou? Sua voz estava carregada de dor. Quando eu parei de te tratar como uma parceira? Pensei cuidadosamente. Provavelmente foi na época em que você começou a acreditar nos comentários da sua mãe. Ela diria algo crítico sobre mim e, em vez de me defender, você parava para pensar se ela poderia estar certa. Era uma tarde tranquila quando Gregory se acomodou em sua cadeira, um peso visível sobre seus ombros. Ele refletia sobre a pressão que sentia desde a morte de seu pai, que havia construído a empresa do zero. Todos esperavam que ele falhasse, e essa expectativa o havia consumido. Sua voz soou baixa enquanto ele compartilhava, achei que estava protegendo meu negócio. Mas, ao mesmo tempo, a busca incessante por provas de seu próprio valor se tornara um fardo. A conversa fluiu como um rio, revelando verdades ocultas. Eu já havia percebido que, para ele, ter alguém que dependia dele parecia oferecer uma sensação de poder que o sucesso nos negócios nunca poderia proporcionar. Você precisava de alguém abaixo de você para se sentir acima, eu disse, e ele hesitou, mas não negou. Sobre o que você mencionou mais cedo, sobre abuso, eu realmente quis dizer isso, ele admitiu, sua voz falhando. Talvez você não veja dessa forma, mas controle financeiro é abuso. Isolamento é abuso. Usar a dependência de alguém como uma arma, isso é abuso. Seu pedido de desculpas era sincero e eu não esquivei. Você abriu mão de tudo por mim e eu te tratei como se não valesse nada. Suas palavras eram duras, mas necessárias. Ele precisava ouvir a verdade sem rodeios. Mas o que importa agora é o que você fará a seguir, eu disse, com uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas. Ele mencionou a terapia, uma ideia que pairava entre nós. Você realmente quer tentar? Eu respirei fundo e respondi. Quer saber se o homem com quem me casei ainda está lá dentro, aquele que se importava com o meu trabalho, que se orgulhava da minha inteligência e que me fazia rir. Se ele ainda existe, talvez possamos reconstruir. O silêncio se instalou enquanto Gregory se levantava e se dirigia à janela, contemplando a mesma vista que eu havia contemplado mais cedo.
Eu liguei para a doutora Patrícia Rives enquanto você lidava com os mudadores. Ela é uma terapeuta especializada em aconselhamento matrimonial e tem uma abertura amanhã à tarde. Eu me surpreendi. Você já ligou? Eu estava com medo de que você fosse embora se eu esperasse, ele confessou. Passei a última hora pensando em como seria minha vida sem você. Clara é vazia. A casa, o negócio, tudo isso se sente oco sem você. Isso é um começo, eu disse, mas sabia que palavras não eram suficientes. A ação é o que realmente importa. Ele se virou para mim e naquele momento algo mudou. Os cartões de crédito, já liguei para o banco para reativá-los. E estou-te adicionando como CEO proprietária da conta principal da casa, não apenas como usuária autorizada. Acesso igual, controle igual. Eu acenei, sentindo uma onda de esperança. E minha carreira, ele questionou. O que você quiser fazer, eu vou apoiar, respondeu rapidamente. Se você quiser voltar para a Rodrigues e Associados, se quiser abrir sua própria consultoria ou apenas tirar um tempo para descobrir o que realmente deseja, eu quero que você faça isso. Chega de tentar te manter pequena. Eu já conversei com o Thomas, eu disse. Ele tem clientes que precisam de consultoria financeira, mas não requerem funcionários em tempo integral. Posso trabalhar de casa, definir meus próprios horários e reconstruir minha reputação profissional aos poucos. Gregory esboçou um pequeno sorriso. Você tinha tudo planejado. Eu precisava, eu respondi, determinada. Não posso me permitir depender da sua decisão. A conversa se desenrolou e pela primeira vez em muito tempo vi uma faísca de esperança no olhar de Gregory. O caminho à frente ainda era incerto, mas juntos poderíamos começar a reconstruir. Eu precisava ter certeza de que ficaria bem, independentemente do que acontecesse. Quando ele se aproximou e se ajoelhou ao meu lado, segurou minha mão com delicadeza, como se temesse que eu pudesse me afastar. Não sei se mereço outra chance, ele disse, a voz trêmula, mas se você estiver disposta a me dar uma, juro que passarei cada dia provando que posso ser o marido que você mereceu desde o começo. Olhei para nossas mãos entrelaçadas, a mão dele, muito maior, envolvia a minha. Há 3 anos, esse toque me fazia sentir segura, depois me fez sentir presa. Agora, não sabia exatamente o que sentia, mas estava disposta a descobrir. Um dia de cada vez, eu disse, vamos à terapia. Vamos trabalhar na comunicação. Você me tratará como uma igual e prometo que falarei quando algo me incomodar, em vez de deixar o ressentimento crescer. Nós dois precisamos mudar ou isso não vai funcionar. Ele concordou, um dia de cada vez. Na manhã seguinte, tomei café com Thomas em um pequeno café no centro da cidade. Ele havia sido quem me ajudou a estabelecer a Morrison Holdings, revisando todos os documentos legais para garantir que tudo estivesse em ordem. Agora, ele deslizou uma pasta na minha direção. 3 possíveis clientes, disse ele. Pequenas empresas que precisam de revisões financeiras trimestrais e conselhos de investimento. Nada muito exigente. Bons projetos iniciais para você voltar ao jogo. Abri a pasta e, ao escanear as informações, senti algo que não sentia há 3 anos, a excitação pelo trabalho. Esses parecem perfeitos. Thomas, então, perguntou cautelosamente, como Gregory está lidando com tudo isso? Ele está tentando, respondi. Temos nossa primeira sessão de terapia à tarde. Não sei se o casamento vai sobreviver, mas pelo menos agora tem uma chance. E, mais importante, sei que vou sobreviver de qualquer forma. Thomas sorriu. Essa é a Clara que eu lembro, a que entrou no meu escritório há 7 anos e me disse que seria a melhor contadora que eu já contratei. Ri, lembrando, eu era convencida naquela época. Você era confiante, ele corrigiu. Há uma diferença. E você ainda é essa pessoa, Clara. Só esqueceu por um tempo. Refleti sobre tudo o que havia acontecido. A humilhação da manhã anterior, a revelação sobre o dinheiro, a confrontação com Diane e Gregory. Pensei sobre o medo e a incerteza, mas também sobre a força que havia encontrado, enterrada sob 3 anos de me fazer pequena. Não vou esquecer de novo, eu disse.
Naquela noite, Gregory e eu nos sentamos no consultório da doutora Rives, nervosos e inseguros. A conselheira era uma mulher na casa dos 50 anos, com olhos gentis e uma atitude prática. Diga-me, ela começou, olhando para nós dois. Por que vocês estão aqui? Trocamos olhares e, juntos, começamos a falar. Não havia um final de conto de fadas. Não houve um momento mágico em que tudo se consertou, nem uma reconciliação dramática onde toda a dor desapareceu. Em vez disso, havia apenas o trabalho difícil e bagunçado de duas pessoas tentando descobrir se podiam construir algo novo a partir dos pedaços quebrados do que tinham. Alguns dias eram mais difíceis que outros. Às vezes, Gregory escorregava de volta para velhos padrões e eu precisava lembrá-lo. Às vezes, eu me isolava em vez de me comunicar e era preciso que ele me puxasse para fora desse estado. Mas, lentamente, semana após semana, sessão após sessão, começamos a encontrar nosso caminho. 3 meses depois, celebrei uma conquista significativa. Assinei meu primeiro contrato com um novo cliente, uma pequena startup de tecnologia que precisava de ajuda para estruturar seu plano de crescimento financeiro. Meu escritório em casa, que Gregory me ajudou a montar, se tornara meu espaço profissional. O que antes era um depósito agora se transformara em um domínio de trabalho. 6 meses passaram e um dia Diane ligou. Queria saber se poderia me visitar. Gregory, firme, respondeu que não, que só a receberíamos quando ela pedisse desculpas de forma sincera. A ligação foi encerrada e não ouvimos mais notícias dela por um tempo. E isso estava bem. Um ano depois, ao olhar meu reflexo no espelho do banheiro, reconheci a mulher que estava diante de mim. Não era mais a menina que fui antes do casamento, tampouco a mulher diminuída que me tornei durante ele. Era alguém nova, mais forte, mais sábia e muito mais cautelosa com sua confiança, mas também mais certa do seu valor. Ouvindo Gregory preparar o café da manhã lá embaixo, sorri. Sabíamos que não éramos perfeitos e talvez nunca fôssemos, mas éramos parceiros de verdade e isso era o suficiente. Aprendi a lição mais importante: você não pode construir uma vida nos termos de outra pessoa. É preciso se valorizar primeiro, se proteger antes de tudo e acreditar em si mesma. Todo o resto, amor, casamento, parceria, só pode ser construído sobre essa base. E eu jamais esqueceria disso.